Tiago capítulo 1, verso 22. Amém? Posso ler? Tiago 1, 22. Vou esperar, podem ficar... Vamos lá. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticante, será feliz naquilo que fizer. Amém? Abaixe suas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós não estamos aqui porque somos bons, nós não estamos aqui porque queremos alguma coisa em troca, nós estamos aqui porque o teu amor nos atraiu a este lugar. Nós estamos aqui porque a tua graça nos chamou, Pai. E nós somos gratos e através disso nós queremos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, nos tornando gradativamente homens, mulheres, crianças melhores, Pai, para a tua glória. Deus, não permita que as minhas limitações, a minha pequenez impeça do Senhor falar nos nossos corações, Pai. Derrama unção neste lugar, capacitação, poder, que haja transformação, que haja cura, que haja novo nascimento, Deus querido. Em nome de Jesus, aplaudam a Jesus, queridos. Jesus é bom, é ou não é verdade? Então aplaudam a Ele. Glória a Deus. Eu vou entrar na minha introdução, mas eu quero agradecer a vocês. Eu estou emocionado aqui, né? Muito obrigado, né, por nos receber aqui, né? Eu amo vocês, tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Bom, vamos entrar na mensagem, senão eu vou chorar. E olha que eu não sou chorão, né? Tiago, eu não sei se você sabe, mas Tiago, ele era irmão de Jesus, né? Maria teve outros filhos, Jesus foi o primogênito. Ela teve Tiago, ela teve Judas, não Iscariotes, mas tem um livro na Bíblia chamado Judas, que ele também é irmão de Jesus. Jesus, ele foi o mais velho. Tiago, Judas, outras mulheres que Maria teve, eram os caçulinhas, então eles olhavam para Jesus e aprendiam com Jesus. O interessante é que o irmão de Jesus foi um dos maiores administradores da igreja. Tiago escreveu um livro, e ele falou isso que nós acabamos de ler: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ele falou que quando nós ouvimos e não praticamos a palavra de Deus, nós nos enganamos. É como um homem que olha no espelho e logo esquece a sua aparência. Você sabia, quando você olha no espelho, logo você esquece? Toda hora você precisa lá olhar de novo, é ou não é verdade? Quando nós escutamos a Bíblia, ouvimos as Escrituras e não a colocamos em prática, nós estamos nos enganando. É superficial, nós estamos fazendo algo religioso, algo que não agrada a Deus. Vocês estão acordados ainda? Eu não sei se vocês já ouviram falar do apresentador Jô Soares. Quem já ouviu falar do Jô? O programa do Jô. Você sabia que Jô Soares, ele conhece a Bíblia praticamente de cor? Jô Soares, ele cita as escrituras com uma facilidade, ele conhece doutrinas bíblicas que muitos crentes que estão há anos dentro da igreja não sabem que existe. Entretanto, Jô Soares não acredita na Bíblia, ele é ateu, ele não vive a Bíblia. Esses dias eu vi um youtuber, uma pessoa que faz vídeos para colocar no YouTube, e ele confrontava um pastor usando versículos bíblicos. Entretanto também, esse jovem, ele não acreditava na Bíblia, ele estava confrontando o pastor para humilhar o pastor e defender suas ideologias demoníacas. Entenda o seguinte: saber a Bíblia de cor, ou conhecer alguns versículos, não muda a sua vida. Esses homens conhecem muito mais do que nós, queridos, mas eles não acreditam e não vivem. Entenda o seguinte: a nossa vida, ela só vai ser transformada quando nós cairmos na real, quando nós tomarmos uma iniciativa e colocarmos em prática tudo isso que nós temos escutado aos domingos.
A nossa vida só vai ter uma transformação quando nós vivermos isso. E deixa eu falar uma coisa para você: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, ela é maravilhosa. O homem falha, o pastor falha, a mulher do pastor falha, mas a palavra de Deus não falha. É por isso, querido, é por isso que nós precisamos mergulhar nesta palavra. Você sabia que a criança, os estudiosos da mente humana, das crianças, do infantil, os psicólogos, psicopedagogos, eles falam que a melhor forma de você ensinar uma criança não é falando, mas é através do seu exemplo. É vivendo, é mostrando para ela. Não adianta o pai falar, gritar e faz tudo ao contrário, porque o seu filho vai te imitar. A melhor forma de nós ensinarmos alguém é vivendo, é através do nosso exemplo. E é interessante que quando nós começamos a estudar a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A antiga aliança era apenas palavras, era apenas escritos, mas a antiga aliança se fez carne. Jesus se fez carne e habitou no nosso meio, mostrando como fazer. Ele chamou 12 homens para perto e ensinou esses 12 homens. Jesus curava e ensinava esses homens a curar. Jesus ressuscitava e ensinava esses homens a ressuscitar. Jesus discipulava e ensinava esses homens a discipular através do seu exemplo. É por isso que os 12 mudaram o mundo. É por isso que hoje nós estamos aqui em Araripe, estamos sendo abençoados, transformados pela vida de pessoas que viveram o Evangelho, não só falaram o Evangelho. Sabe, querido, eu tenho uma indignação santa. E a minha indignação santa é olhar para a igreja no geral, não a Bíblica Araripe, mas a igreja no geral, a igreja mundial de Jesus, e ver que existe muitas pessoas que só escutam. E ver que existe muitas pessoas que são apenas ouvintes, escutam a mensagem, até sentem um arrepio no culto, mas lá fora não vivem. Sabe, no Brasil existe cerca de 50 milhões de evangélicos. E deixa eu falar algo para você. Se esses 50 milhões de evangélicos fosse crente um dia só, nós mudaríamos o Brasil. Nós iríamos impactar o mundo. Sabe, querido, eu trouxe hoje para você, não foi uma mensagem de acusação, mas uma mensagem para te chacoalhar, a sair daqui e colocar em prática a vontade de Deus que não falha. Sair daqui e viver o melhor de Deus para a sua vida. Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Deus tem mudado vidas, a sua é só mais uma que Ele pode fazer com muitos detalhes maravilhosos. Esse é o nosso Deus, o Deus que não tem nada a ver com religião, um Deus que não tem nada a ver com uma placa denominacional, um Deus que não está relacionado ao jeito que os homens o cultuam, mas o Deus da Bíblia, que está acima de todas as coisas, tem te convidado para que você viva como filho. A Bíblia fala que a criação no geral anseia com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Os animais, as florestas, os homens, o mundo anseia pela sua manifestação. Sabe, o desejo do meu coração hoje é que você saia daqui e seja uma pessoa diferente na sua casa. Sabe por quê, queridos? Muitas pessoas não vêm para a igreja porque os crentes são chatos, porque os crentes apontam o dedo, porque os crentes só falam mal, porque os crentes se acham os melhores, a última bolachinha do pacote. Infelizmente, nós temos dado mau testemunho. Talvez um familiar seu não tenha vindo aqui porque você fala mal da igreja. Sabia disso? E sabe,
Hoje eu quero que você, o desejo do meu coração e o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, é que eu e você saiamos daqui, querido. Saiamos daqui e venhamos nos manifestarmos como filho. Entenda uma coisa, a Bíblia fala que há maior autoridade na igreja de Jesus. A igreja, ela é a maior autoridade que existe na terra. A Bíblia fala que Deus colocou principados e potestades debaixo dos pés da igreja. Entenda o poder que está derramado sobre a sua vida, querido. A Bíblia usa o termo dunamis, dinamite, explosão. Existe uma explosão dentro de você. Existe algo muito grande dentro de você. E talvez você não saiba, mas tem vizinhos seus que precisam dessa explosão. Talvez você não saiba, mas o teu pai, a tua mãe, o teu filho precisa dessa explosão. Talvez você não saiba, mas o teu marido precisa dessa explosão. A tua esposa precisa dessa explosão. Porque entenda algo, mulher, não adianta vir para a igreja e lá fora você não honra o seu marido. Você sabia que o apóstolo Paulo falou algo extraordinário para as mulheres? Falou assim, a mulher, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Mulher, se você tem um marido descrente, que não é crente, não seja faladeira, não fica falando, mas ganhe o seu marido através da sua vida, através da sua prática ao evangelho. É interessante isso, né? O jeito de você ganhar o seu marido é vivendo o evangelho, é colocando em prática a palavra de Deus que transforma. Entenda, a Bíblia é suficiente para mudar a sua vida. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apenas a leitura das Escrituras pode te transformar, pode me transformar. Não precisa do pastor doido gritando aqui não. A Bíblia é suficiente. Sabe, existe uma pesquisa que fala que cerca de 85% dos crentes nunca leram a Bíblia toda. Essa mesma pesquisa fala que 80% de pastores nunca leram a Bíblia toda. O que tem sido ensinado por aí. Nós precisamos estar preocupados, queridos. Nós precisamos estar atentos com o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos colocar em prática. Tem pessoas procurando Jesus em você. Entenda, você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Talvez pessoas que passam perto de você nunca vão ter um acesso às Escrituras Sagradas, mas você pode ser a Bíblia para elas. A sua vida, a sua trajetória. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. A sua mudança pode mudar muitos. Nós somos mudados para mudar, transformados para transformar. Este é o Evangelho. O Evangelho de Jesus não se limita em nós aqui. O Evangelho de Jesus tem tudo a ver com Araripe, tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com as nações da terra. Entenda, não é política que vai mudar o mundo, não é presidente que vai mudar o mundo, é Jesus, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus. Sejam praticantes, saiam daqui e vivam o Evangelho. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Não existe depressão, não existe doença, não existe morte que pode parar o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias, boas novas. Entenda o seguinte, Romanos capítulo 12, verso 2, se você é bom de endereço, vai lá. Fala o seguinte, não vos conformeis com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento.
Nós não devemos nos conformar com este sistema anti-Deus que foi implantado. Infelizmente, querido, as mídias implantaram um sistema anti-Deus, enquanto a igreja não estava vivendo o evangelho. Enquanto nós só vínhamos aos cultos aos domingos ou nos sábados e íamos para nossas casas e vivíamos da mesma forma que vivíamos antes. Enquanto a Bíblia, na verdade, enquanto a igreja estava parada, a Bíblia não estava sendo ensinada. Enquanto a igreja ficava brigando entre si, qual igreja é melhor, qual pastor prega mais, quem canta melhor, quem faz isso melhor, Satanás estava implantando o sistema dele nas esferas da sociedade. E o nosso desejo como Bíblica da Paz, não que nós somos melhores do que ninguém, do que alguém, amém, querido? Não somos, somos iguais. Mas você que é da Bíblica, você que está aqui com o pastor Douglas, pastor Cibele, vocês veem o desejo deles de fazer a vontade de Deus. Entenda, nós não estamos no Nordeste por causa de dinheiro, nós não estamos no Nordeste para ficar rico, nós estamos no Nordeste para trazer transformação a este lugar. Nós estamos neste lugar porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Nós três temos famílias lá. No Ano Novo, meu pai e minha mãe, que eu não vejo já vai fazer 3 anos, meus sobrinhos me ligaram, me mandaram mensagem, eu não os vejo, tem um sobrinho pequeno que ele nem lembra mais de mim. As minhas vozinhas, eu não sei se eu vou as ver novamente. Não sei, elas estão bem velhinhas, mas a gente vai anunciar o Evangelho e vamos viver o Evangelho. Nós chegamos no Nordeste não para ser mais um grupo religioso abrindo as portas. Nós chegamos no Nordeste para ser a igreja de Jesus que vai trazer transformação na cidade. Olha o que Tiago fala, querido. Você está comigo ainda? Está acordado? Vamos ler de novo? Verso 22. Não, na verdade eu vou ler com vocês. Vocês estão comigo? O verso 26, que é extraordinário. Fala assim, ó. Se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, ó, todo mundo guardando a língua agora, enganando-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que agrada a Deus, o nosso Pai, que nosso Pai aceita como pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O Evangelho de verdade é cuidar dos necessitados. O nosso papel, eu tenho uma doutrina, eu falo que eu tenho um ensino lá na igreja de Grangeiro. No nosso meio não pode ter pessoas necessitadas. Se vocês, irmãos, eu falo para eles, identificar alguém que eu não vi, vamos fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa. Vamos trabalhar, vamos pagar uma conta de luz, vamos pagar um aluguel, porque a igreja, ela coloca em prática o que Deus nos ensina. A igreja, ela faz algo, está comigo ou não? É por isso que todos os anos nós distribuímos cerca de 40 toneladas. O ano retrasado nós demos 7 casas. O ano passado em Guaribas. Porque a religião que agrada a Deus é a religião que cuida dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. É praticar o Evangelho. Não adianta eu vir aqui neste lugar, ouvir, levantar a minha mão, cantar e não viver. Não se preocupar com os necessitados. Na minha casa, o que tem na despensa não é nosso. Não é meu e da minha esposa. É de quem precisar. As minhas finanças não são minhas finanças, são de quem precisar. E vou falar algo para você, Deus nunca nos deixou faltar nada. Quando a gente menos espera, Deus vem e nos abençoa de uma forma sobrenatural, poderosa, porque Ele sabe que não é meu, é dEle. Ele sabe que eu não sou apenas ouvinte, mas eu sou praticante. Ele sabe que tudo que nós temos, nós vamos investir em prol da igreja de Jesus. Nós vamos sair desse lugar, querido, e vamos ver se tem alguém precisando do nosso abraço, se tem alguém precisando do nosso cuidado, uma palavra que pode mudar a vida de alguém.
Às vezes, querido, nós somos religiosos e não falamos com pessoas de outras religiões. Não falamos com outros crentes, não nos comunicamos. E perdemos a oportunidade de mostrar quem é Jesus através de um abraço, através de um aperto de mão, através de uma oração, através de um prato de comida. E eu creio, querido, eu creio que Deus tem levantado uma igreja ativa. Eu creio que Deus tem levantado uma igreja que vai abalar e transformar esta geração. Eu creio que aqui em Araripe, isso daqui vai ficar pequeno. Nós vamos precisar alugar um outro salão. Nós vamos precisar comprar o nosso campo. Nós vamos precisar comprar bastante coisa para suprir as necessidades da cidade. Eu creio que não é o prefeito que vai fazer algo, é a igreja. Você está acordado ainda, querido? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Um grande sábio, ele falou uma palavra extraordinária: pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. A sua vida é a pregação para o mundo. A minha vida é a pregação para o mundo. Não adianta eu vir aqui falar e interagir com vocês, sendo que na minha casa eu não trato bem a minha esposa. Está comigo ou não? Não adianta eu vir aqui cantar e dar um sorrisinho para você, sendo que na minha casa eu não amo a minha esposa. Quem primeiro precisa me aprovar é ela. Está comigo ou não? Ainda que ninguém me aprove, mas ela me aprove, eu estou bom. Eu estou de acordo com as escrituras sagradas. Porque a Bíblia fala primeiro a sua família. Entenda algo muito importante, marido e mulher. Quando você entender isso, eu não sei, eu não te conheço, o seu casamento vai ser transformado. Não te conheço, eu não sei nem quem é casado aqui, mas entenda. O seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa é mais importante biblicamente do que os seus filhos. Uau, pastor, a Bíblia fala, briga com ela, não comigo. O seu marido é mais importante do que os seus filhos. Quando você trocar isso de lugar, sua família é destruída. A sua família acaba. Quando o seu filho for acima do seu marido, ou seu filho for acima da sua esposa, a sua família é destruída. É por isso que nós precisamos entender o seguinte: marido, se você não honra a sua esposa em casa, a Bíblia fala que as suas orações não passam do teto. Deus não escuta as suas orações. Mulher, se você não é submissa ao seu marido, a Bíblia fala que você não tem valor. É forte, não é verdade ou não? Porque tudo está relacionado à prática do evangelho. Quando nós colocarmos o evangelho em prática na nossa família, a nossa família vai ser transformada. Quando o seu marido ser mais importante para você do que qualquer outra coisa, depois de Deus, então entenda a sequência: Deus acima de todas as coisas, seu marido ou sua esposa, seus filhos, que vira aí família, sua família. Em terceiro lugar ou quarto lugar, a igreja do Senhor. Deus acima de todas as coisas, a sua família, seu marido e seus filhos, e a igreja do Senhor. A sua vida vai ter um impacto. A sua vida vai ser transformada. A sua vida vai transformar outras pessoas. Sabe, eu gosto de contar algumas histórias que eu tenho vivido. Eu não cresci num lar cristão. Eu não sou de uma família de crentes. Na verdade, eu nasci e fui criado na zona leste de São Paulo. Se você em alguma ocasião assistiu Datena ou Bate, é Bate agora que entrou no lugar do outro lá, né? É isso ou não? Como que é o nome aí? Quem sabe? Como? Vocês estão assistindo os negócios do crime mesmo, hein? Tô de olho em vocês, hein? Tô brincando, queridos. Então, se você já assistiu isso alguma vez,
Eu nasci no meio da zona leste de São Paulo. Minha família toda bagunçada, não tinha crente. Na verdade, eu tinha um tio que ele era religioso, ele não era crente. Ele colocava uma gravata, um terno, pegava a Bíblia, colocava embaixo do sobaco, achando que ia tirar cheiro, né? Não tira, a Bíblia não tira cheiro. Mas quando ele chegava em casa, ele brigava com todo mundo, apontava o dedo, então eu não via Jesus nele. Então ele não era crente, amém? Então eu não venho de uma família de crentes. Eu venho de uma família de doido. Família de só doido, doido mesmo, querido. Pra vocês terem uma noção, minha avó, ela teve 14 netos e nós crescemos juntos. E no terreno da minha avó virou uma favela. É o terreno dela, mas a favela com os filhos e com os netos. Então eu saía pra fora, os meus primos estavam fumando crack. Tinha ocasião que eu chegava do trabalho, a polícia invadia a minha casa. Eu cresci dentro desse sistema, dentro desse cenário. No meio desses 14, só tem eu e mais um na igreja. Nós sempre trabalhamos. Então, não venha me dizer que a necessidade faz a pessoa virar criminosa, porque é mentira isso, tá bom? Porque eu cresci no meio da criminalidade. Meus priminhos com 12 anos, 10 anos, brincavam com revólver. Na família onde eu cresci. Nunca me envolvi no crime. Mas eu sempre fui um jovem muito revoltado. Um jovem muito chato, brigão. Brigava muito com as minhas irmãs, brigava muito. Eu era o filho mais velho, eu era o mais velho. Então nós brigávamos muito. E sabe, querido, eu fui morar com meu pai. Minha mãe e meu pai, eles divorciaram quando eu tinha 17 anos. A família toda bagunçada. Quando meu pai foi embora de casa, aí ficou tudo liberado. Eu fazia o que eu queria. Eu chegava em casa depois de 1 dia, 2 dias, baladas. Eu tocava à noite. Minha vida toda é bagunçada. Eu peguei e fui morar com meu pai. Morando com meu pai, tinha uma tia lá que passou a ir na Bíblica da Paz. E ela me convidou para ir na inauguração da Bíblica da Paz, uma filial igual nós, Grangeiro, Aralipe, na cidade de Poá, onde eu morava. E eu fui lá todo de camisa social, crente, sabe como crente se veste? E eu cheguei lá na Bíblica da Paz, não tinha ninguém desse jeito. Eu tomei um susto com os caras de boné, de camisa. Eu falei, oxe, esse cara é crente mesmo? Só que aquele povo me amou. Aquele povo me abraçou. Aquele povo chorou comigo. Aquele povo em algumas vezes pagaram minhas contas, me ajudaram. Aquele povo muitas vezes quando eu não tinha R$1 no bolso, colocavam dinheiro no meu bolso. Eles mostraram Jesus na prática. A minha vida foi mudada. Aquele moleque revoltado mudou. E sabe, no lugar onde eu nasci, Deus está pegando um por um. Minha avó já é crente, minha tia já é crente, meus primos já são crentes. Deus está fazendo, querido, uma loucura toda na minha casa. Não porque eu falei, mas porque eu mudei. Porque tudo muda quando você muda. Não fique esperando as pessoas mudarem para ser feliz. Não fique esperando o seu marido, a sua esposa. Não fique esperando o pastor ou a mulher do pastor fazer alguma coisa. Muda, que tudo muda. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O resto é conversa fiada, é religião superficial, é homens se reunindo como se olha no espelho, em vão, enganando-se a si mesmo. Vamos ser como Tiago, irmão de Jesus, que viu Jesus falando e testemunhou e nos ensinou essa lição, querido, em nome de Jesus. Que hoje, a partir de hoje, a igreja de Araripe vai sair desse lugar e vai viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fique de pé aplaudindo a Deus no seu lugar.